Pai do Senhor Jesus, convido você a uma reflexão na Palavra de Deus, um texto muito conhecido da Escritura, Salmo de número 46, fala sobre a fé perfeita em Deus. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Vamos pular para o versículo 7, diz assim: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é uma palavra de consolo para a igreja. Às vezes a gente vê alguns cristãos tão desesperados, tão apavorados com relação aos acontecimentos dos últimos dias, parecem que não têm confiança na proteção de Deus, que não têm fé suficiente para lhe manter guardado da força do mal. A bem da verdade é que a gente precisa entender, que a gente precisa obedecer, tem ordem de quarentena e tudo mais, mas acima de tudo a nossa fé, ela não pode ser abalada. Por quê? Porque as Escrituras não são simplesmente para ser um livro de teologia, mas é um livro de prática. Então, o salmista aqui ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele diz: socorro bem presente na angústia. É hora de buscar socorro, é hora de clamar ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Não pensemos nós que as coisas chegaram a tal ponto é porque Deus perdeu o controle. Jamais, Ele não perde o controle. Todas as coisas estão nas suas mãos. E essas coisas sobrevêm exatamente por causa do pecado. Jesus falou sobre isso, que nos últimos dias, por causa do amor que iria se esfriar, por causa até das blasfêmias levantadas contra Deus, Deus ia decidir trazer algo para despertar o povo, para tocar o povo, para que o povo possa entender que há um ser supremo controlador e criador dos céus e da terra e dos mares. Por mais que ele dê autoridade aos homens, por mais que ele permita que as entidades ajam e que façam bravura de destruição, ele é o Deus Todo-Poderoso e todas as coisas estão debaixo do seu limite. Ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Ele dá limite. Quando chega a certo limite, ele, acabou o tempo. Hein? Acabou o tempo, agora é prestação de conta comigo. Pode ser a maior das autoridades mundial, sendo simples ou grandiosa, elas precisam entender que a sabedoria vem de Deus, o poder, o controle. Deus manda permite, se foi produzido pelos homens, tudo bem, isso tudo está debaixo da permissão de Deus. Porque Deus querendo, irmãos, Deus cessa a respiração do homem, pode ser o mais valente, pode ser o mais preparado, o mais sábio da terra. A vida dele está na mão de Deus. A vida pertence a Deus. Vida é algo que Deus nos deu. Quando soprou na narina daquele boneco que ele fez de barro, lá com as matérias já existentes, ele preparou um boneco, soprou, dividiu a sua vida. Deu da sua vida, deu da sua vida para o homem. Agora deu ao homem livre-arbítrio, o direito de escolher. Quem quiser ser abençoado, quem quiser ser vitorioso, tem que confiar na palavra dele.
Se o homem quiser andar segundo o impulso da sua própria vontade, segundo o desejo carnais, ele não vai evoluir. Ainda que ele viva muito tempo, que faça uma destruição incrível, mas o que é isso em relação à eternidade? Então é preciso que a gente se volte para Deus, clame a Deus, busque a presença de Deus, adore a Deus. Igreja, é momento de clamar, é momento de buscar. Deus tem uma promessa de levantar da terra aqueles que estiverem vigiando no dia do arrebatamento. Ou se vier acontecer a nossa chamada. Você está pensando no arrebatamento, mas se a sua chamada vier antes, quantas pessoas já foram levadas? Se estiver despreparado, não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Então a gente precisa suplicar misericórdia. Deus tem feito coisa tremenda na terra nos últimos dias. Em vários lugares do mundo está acontecendo coisas assim de estremecer as potências da terra. Sabe por causa de quê? Que o povo tem brincado, o povo tem desconsiderado Deus, o povo não tem respeitado, tem desclassificado, desconsiderado a família, a imoralidade tem imperado, a feitiçaria, a idolatria, colocam alguma coisa, qualquer coisa no lugar de Deus. Se tem algo que Deus se levanta com ira, é quando o homem troca a adoração que deveria ser dirigida a Ele e dá a qualquer outro ser. Então Deus se ira, Deus não aceita que o homem o desclassifique, o desonre. Deus, Ele é extremamente grandioso e soberano. E Ele está chamando você, igreja, a uma posição. Nós somos representantes de Deus na terra, nós recebemos do seu Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Nós temos o Espírito Santo. Não são os problemas externos que vão tirar de nós a ligação com Deus. Nosso coração está cheio de Deus, Ele tem a provisão para nossas vidas, Ele abre porta, quando os homens fecham, Deus pode abrir. A vida pertence a Deus. Muita correria, muita preocupação, muita aflição até, algumas pessoas estão se amofinando porque estão com medo da morte, mas não quer se achegar à vida. Jesus é a vida, Jesus é a vida. Ele mandou o Espírito Santo para nos orientar, para nos iluminar, para nos fazer viver uma vida de vitória. A vida de vitória com Deus não é só adquirir os bens da terra. Às vezes, quando a pessoa está adquirindo o bem da terra, ela está voltada para o vil metal, ela está perdendo, muitas das vezes, uma comunhão com Deus, uma preciosidade de riqueza. Faz investimento nos céus. O investimento no céu é feito quando a gente se dedica a adorar a Deus, a buscar a palavra, a consagrar a nossa vida, aproveitar as oportunidades. Deus vai estar presente onde você estiver. Se você estiver voltado com atenção, se você estiver buscando a presença de Deus, a ordem do apóstolo Paulo é que vençamos o mal com o bem. Busquemos a vontade de Deus e o adoremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E o Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso, comandante de todas as forças. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele tem feito desolação na terra? Tem feito, porque Ele é Senhor. Ele é que comanda a terra. Ele faz ela produzir, mas Ele também pode fazer ela minguar. Ele não falou com Salomão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando Ele mandasse problemas para a terra, que mandasse escassez, que mandasse pragas, que mandasse peste, mas Ele diz, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. E disse que, a partir daquele momento, quando o homem se reconhece a grandeza de Deus, se humilha, ele diz, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Querida, a palavra de Deus não é simplesmente para ser decorada
para viver teoria da palavra, não. A gente tem que praticar essa palavra. Esse poder foi dado para quem teme ao Senhor. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, falando com a igreja, com aqueles que um dia fizeram menção de servir a Cristo, entregar o coração para Jesus, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem que haver humilhação, quebrantamento. Se humilhar e orar, falar com Deus. Orar não simplesmente ficar pedindo, não, é agradecer, louvar, exaltar, clamar, pedir a Deus uma intervenção sobre essa situação. Esse é um dever da igreja. Se humilhar e orar, buscar a face do Senhor. Isso, adorar o Senhor em qualquer que seja a situação, reconhecer que Ele é soberano. A gente não adora a Deus só pelo que Ele faz, mas a gente adora a Deus pelo que Ele é. Então a gente adora o Senhor, glorifica o Senhor. Está doendo? Está doendo sim, mas Ele vai aliviar. Tem problema? Tem problema, mas Ele vai resolver. Está escuro, mas Ele vai trazer a luz. Então, confiemos no Senhor. Buscar a face, se converter dos maus caminhos. Sabe o que é conversão? É uma mudança, mudar de vida. Deixemos essa atitude de fraqueza, de desânimo, de pecado, e nos achegamos a Deus, nos convertendo a Ele, mudando a nossa posição, saindo do lado negativo para o lado positivo e adorando a Deus. Isso que Ele quer de nós. É isso que Ele está clamando, que Ele está buscando que a gente clame, a igreja clame. Nós temos um dever de clamar. A igreja precisa adorar. A presença de Deus, ela é grandiosa na vida daqueles que clamam. Quando a igreja se une para orar, e Deus está dando oportunidade nesses dias para que as famílias se reúnam. Olha que coisa gloriosa quando a família se reúne para orar. Muitas das vezes nós oramos na igreja, vamos para lá, para cá, corre para lá, para cá, e tem pouco tempo para a família. E agora você está tendo a oportunidade de estar com a sua família, dobrando o teu joelho, clamando, buscando. Aproveite isso se não estiver fazendo e faça. Faça, não importa a sua idade. Talvez você ache a coisa só para velho. Olha, querido, não importa a idade. Deus está chamando a responsabilidade. E Ele fala, lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, os anos de escória, venha dizer, não tenho nele contentamento. Vamos lembrar agora, quando está tendo oportunidade. Se é jovem, precisa de Deus, senão não fica velho. E quem é velho precisa muito mais ainda conservar a vida, porque a chamada está mais próxima, né? Quem está mais velho está mais próximo da chamada, mesmo que não for pelo arrebatamento, a idade já está levando ele para lá. Agradeçamos a Deus por ter nos dado a oportunidade de vivermos, já vivemos há algum tempo. Então agradeçamos a Deus por isso, mas deixamos um legado, deixamos a nossa vida ser um espelho para aqueles que vêm chegando a nós. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações de uma maneira tão profunda, gloriosa, como Ele tem falado. Ele quer que entendamos pela Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não podemos temer. Não podemos temer. Ainda que as coisas estão estremecidas, estão se embolando, mas o nosso Deus está no controle. Ele tem controle sobre tudo. Então não desanime. Busque a Deus, adore a Deus, clame a Deus, viva uma vida com Ele, adore ao Senhor, do jeito que você sabe. Adorar a Deus não é só cantar bonito. Adorar a Deus é ter sinceridade naquilo que faz. Você não adora a Deus só quando canta. Você adora a Deus quando você obedece, quando você teme, quando você reverencia, respeita a Deus. Isso é adoração. Quando você faz o bem, rejeita o mal, isso é adoração. Faça isso. Busquemos a Deus com alegria, para quando tiver a oportunidade de estarmos congregados novamente, o Espírito Santo possa encher com a presença e nossos encontros sejam de maravilha para a glória de Deus. Deus nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém.